Nesse vídeo vamos mostrar como mudar o valor do expoente sem alterar o valor do número. A regra é muito simples. Para mudar o expoente e manter o valor original do número, o expoente e a vírgula devem caminhar para lados opostos. Se o expoente mudou uma casa para a direita, a vírgula deve voltar uma casa para a esquerda. Veja exemplos na próxima tela. Por exemplo, o número 1000, ele também pode ser escrito dessa maneira. Eu vou multiplicar o 1000 por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Então, desta forma, eu não alterei o valor do número, ele continua valendo 1000. Se eu preciso mudar o expoente uma casa para a direita, ele vai mudar de 0 para 1, a vírgula deverá retornar uma casa para a esquerda. Então, o expoente mudou de 0 para 1 e a vírgula recuou uma casa. Então, podemos dizer que 1000 é também igual a 100 vezes 10. Se eu preciso mudar o expoente mais uma casa para a direita, do 1 para o 2, a vírgula recua uma casa para a esquerda. Então, 1000 é também a mesma coisa que 10 vezes 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. Se eu preciso mudar mais uma vez o expoente de 2 para 3, o expoente está caminhando para o lado direito, a vírgula tem que voltar para o lado esquerdo. Então, 1000 também é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao cubo. Note que todos esses valores valem 1000. Eu apresentei de maneiras diferentes sem alterar o valor do número. O zero após a vírgula, como se trata de números inteiros, então não precisa mostrar o zero e nem a própria vírgula precisa ser mostrada. Então, o 1000 ele pode ser escrito simplesmente como 1 vezes 10 elevado ao cubo. Cada vez que mudamos a vírgula uma casa para a esquerda, o expoente deve mudar uma casa para a direita. Vírgula e expoente caminham em sentidos opostos. Na próxima tela, veja exemplos com o expoente negativo. 1/1000 pode ser escrito desta maneira. Note que após a vírgula nós temos a casa do décimo, centésimo e milésimo. Portanto, esse número é 1/1000. Eu vou multiplicar por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é igual a 1. Eu não alterei o valor do número. Se eu preciso mudar o expoente uma casa para a esquerda, ele vai sair do zero para menos 1. A vírgula tem que caminhar uma casa para a direita. Então, veja só, conferindo, né? Saiu do zero para o menos 1, foi para a esquerda. Já a vírgula caminhou para a direita. Agora, se eu preciso mudar mais uma casa para a esquerda, sair do menos 1 para o menos 2, a vírgula caminha mais uma casa para a direita. E, finalmente, caminhando com o expoente mais uma casa para a esquerda, a vírgula anda mais uma casa para a direita. O número 0, que está aqui à esquerda, ele não precisa ser mostrado. Então, 1/1000 ele é a mesma coisa também que 1 vezes 10 a menos 3. Cada vez que mudamos a vírgula uma casa para a direita, o expoente deve mudar uma casa para a esquerda. Seguindo essa regra, nós não alteramos o valor do número. Veja mais alguns exemplos na próxima tela. Vamos apresentar esses números em notação científica. Para apresentar um número em notação científica,
eu devo manter à esquerda da vírgula apenas um algarismo compreendido entre 1 a 9. Nesse caso, a vírgula deve voltar uma casa para a esquerda. Fica 1,23. Quando a vírgula caminha uma casa para a esquerda, o expoente tem que avançar uma casa para a direita. O expoente sai do 4 e vai para o 5. Desta forma, eu não alterei o valor do número. 12,3 vezes 10 à quarta é igual a 1,23 vezes 10 elevado à quinta potência. No segundo exemplo, eu preciso recuar com a vírgula 2 casas, porque precisa ter apenas um algarismo à esquerda da vírgula. Fica 7,25. Se a vírgula voltou 2 casas, o expoente tem que avançar 2 casas para o lado contrário, para a direita. Veja que o expoente estava no menos 6. Se ele avança para a direita 2 casas, ele vai até o menos 4. Desta maneira, o expoente passa a ser menos 4. 725 vezes 10 a menos 6 é igual a 7,25 vezes 10 a menos 4. Aqui eu tenho 2.500 vezes 10 ao cubo. Para apresentar esse valor em notação científica, eu tenho que voltar com a vírgula 3 casas, escrevendo 2,5. Se a vírgula voltou 3 casas, o expoente avança 3 casas para a direita. Ele sai do 3 e vai até o 6. Portanto, 2.500 vezes 10 ao cubo é igual a 2,5 vezes 10 elevado à sexta potência. Na descrição do vídeo tem links para que você possa continuar aprendendo mais sobre esse assunto. Convido também você para uma visita ao blog e também convido a se inscrever no canal para acompanhar as atualizações. Nesse canal serão publicados mais vídeos semelhantes a esse. Obrigado e até o próximo vídeo.